A história da Arca de Noé cativou a imaginação das pessoas por séculos. Uma enorme embarcação construída para sobreviver a um dilúvio catastrófico, carregando os últimos remanescentes da humanidade e da vida animal. Durante séculos, a busca por esse navio antigo tem sido o santo graal das expedições arqueológicas. Mas e se você descobrisse que novas evidências vieram à tona, revelando segredos surpreendentes sobre o local de descanso final da Arca? O que essa descoberta diria sobre a veracidade da história de Noé? Imagine descobrir algo que pudesse provar cientificamente a história de Noé. Quão incrível seria isso? Bom, seria fantástico, e eu estou confiante de que podemos alcançar essa descoberta. Só precisamos continuar procurando. Prepare-se para ficar maravilhado enquanto revelamos a incrível descoberta que levou os pesquisadores a exclamar: Jesus nos alertou! Isto é o que encontraram dentro da Arca de Noé na Turquia. Uma descoberta revolucionária. A busca pela Arca de Noé fascina pessoas há milhares de anos. Em 11 de setembro de 1959, o capitão İlhan Durupinar, do exército turco, estava analisando cerca de 10.000 fotografias aéreas quando algo notável chamou sua atenção. Em uma das fotos tiradas acima das montanhas Ararat, no leste da Turquia, ele avistou um objeto em formato de arca. Convencido de que essa forma não poderia ter se formado naturalmente, ele mediu o comprimento e a largura do objeto e concluiu que poderia muito bem ser os restos da Arca de Noé. A localização e as dimensões pareciam coincidir perfeitamente com a descrição bíblica. Após essa descoberta, uma expedição foi lançada para as montanhas Ararat no ano seguinte. A equipe conseguiu localizar o objeto em formato de barco visto na fotografia aérea, e suas descobertas foram publicadas na revista Life, em 5 de setembro de 1960. Este artigo chamou a atenção de Ronald E. Wyatt, um anestesista do Tennessee, que acreditava que o local merecia mais explorações. Nos anos 1980, Wyatt usou radar de penetração no solo e outros equipamentos para escanear a estrutura. Embora a profundidade de penetração do radar fosse limitada, os scans revelaram estruturas verticais, semelhantes a paredes dentro do formato de casco, o que Wyatt acreditava indicar uma origem feita pelo homem. Durante um dos scans, o radar detectou um objeto quadrado dentro dos restos da embarcação. O exército turco escavou o espécime, que foi posteriormente analisado por laboratórios nos Estados Unidos. Os testes confirmaram a presença de carbono orgânico, sugerindo que o material uma vez foi vivo, consistente com madeira petrificada. Wyatt também descobriu um grande objeto metálico, semelhante a um rebite com uma arruela, próximo à arca. Testes realizados mostraram que o metal continha uma liga complexa, incluindo alumínio, um metal que não ocorre naturalmente em forma pura e é inteiramente feito pelo homem. Wyatt realizou várias pesquisas com detectores de metal em várias viagens ao local. Ele marcou cada local onde detectou metal com pedras, e depois conectou esses pontos com fita amarela. Descobriu que o metal estava distribuído em um padrão uniforme em forma de grade. Nenhum metal foi encontrado fora da embarcação, o que reforça a ideia de que a estrutura era um objeto feito pelo homem. Após examinar suas descobertas, Wyatt concluiu que o objeto era, de fato, os restos de um navio que correspondia perfeitamente à descrição bíblica e às dimensões da Arca de Noé. A partir das evidências coletadas, Wyatt acreditava que a embarcação originalmente aterrissou mais acima na encosta. Com o tempo, foi arrastada por um deslizamento de terra ou fluxo de lava que a levou montanha abaixo até sua localização atual. O movimento da arca foi interrompido por uma grande rocha que perfurou seu lado direito, segurando-a no lugar onde foi eventualmente enterrada por lama e preservada. Em outubro de 1990, Wyatt, junto com Richard Reeves, tentou uma mini-escavação usando pás especialmente modificadas para remover suavemente o material desgastado das costelas expostas do navio. Após terminarem essa tarefa, o material recém-exposto das costelas contrastava em cor com o solo mais escuro ao redor. Eles desenterraram 10 costelas ao todo na área raspada. Mesmo hoje, essas indentações das costelas, espaçadas de forma uniforme, ainda são visíveis, especialmente na parte traseira da embarcação, onde a foto abaixo foi tirada. Contudo, o formato completo e a profundidade da estrutura enterrada permanecem, em grande parte, um mistério. Recentemente,
o governo turco permitiu que John Larson escaneasse o local usando a mais recente técnica de imagem de resistividade de penetração profunda. Foi a primeira vez que tal equipamento avançado, capaz de escanear até 38 metros de profundidade, foi usado no local. Com essa tecnologia, foi possível visualizar o formato completo e a estrutura tridimensional do navio enterrado sob o solo, além do alcance do radar de penetração no solo. A técnica de imagem por resistividade, desenvolvida nos anos 1920 para a exploração profunda de petróleo e minerais, avançou significativamente nos últimos tempos, tornando-se uma ferramenta poderosa na arqueologia. Os dados de um escaneamento de resistividade incluem centenas de medições da resistência do solo em várias posições e profundidades, sem a necessidade de escavação. Diferentes materiais têm propriedades elétricas distintas, permitindo que quaisquer variações na composição ou estrutura do solo dentro da área escaneada sejam medidas e visualizadas. John Larson, com a ajuda de Randall Lee, coletou dados de resistividade no local da Arca de Noé. A visualização mostrou a elevação lateral de todo o comprimento do objeto, observando-o do lado direito e penetrando a 34 metros abaixo da superfície. As várias cores na imagem revelada por Larson mostram como a resistência muda em todo o solo. O contorno em formato de barco do casco acima do solo continua abaixo da superfície também. Ao observar o formato do casco em 3 dimensões, as imagens de resistividade revelam que a seção frontal abaixo do solo se assemelha a um navio simétrico, com um desenho profundo do casco. Segundo a Bíblia, Deus ordenou a Noé que construísse 3 convéses dentro da arca, conforme registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 16. A vantagem da imagem por resistividade é que permite isolar e visualizar níveis individuais de resistência separadamente do restante dos dados. Ao examinar o material que se assemelha aos convéses internos do navio, podem ser vistas 3 superfícies planas distintas dentro do formato do casco, estendendo-se por toda a largura da embarcação. A busca pela madeira de gofer. Hoje, estudiosos usam métodos avançados e a ciência moderna para revisitar e expandir antigas questões históricas, descobrindo novas evidências e insights. Um dos principais focos é a busca pela Arca de Noé, com muitas investigações centradas ao redor do Monte Ararat. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4, a Arca de Noé repousou sobre as montanhas de Ararat após um grande dilúvio que cobriu a terra por 150 dias. Enquanto as águas do dilúvio recuavam lentamente, as montanhas emergiram. Este relato levou a inúmeros estudos arqueológicos e geológicos, com pesquisadores explorando a área em busca de pistas. O Monte Ararat, localizado no leste da Turquia, perto da fronteira com o Irã, tornou-se um ponto focal devido à sua conexão com a Arca de Noé. Ao longo dos anos, muitas expedições aventuraram-se até essa montanha em busca do lendário navio. A busca para entender a Arca de Noé também despertou curiosidade sobre sua construção e os materiais utilizados. Um dos aspectos mais intrigantes e enigmáticos é a menção à madeira de gofer na Bíblia, especificamente em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Esse termo aparece apenas uma vez, deixando estudiosos questionando seu verdadeiro significado. Diversas teorias sugerem diferentes tipos de madeira, como cipreste ou cedro, mas a natureza exata da madeira de gofer permanece desconhecida. Uma teoria fascinante e não convencional é que a madeira de gofer poderia ser madeira de coqueiro. Enquanto essa árvore tropical, conhecida por produzir óleo de coco, pode parecer uma escolha estranha, ela tem algumas qualidades interessantes. A palmeira de coco, ou Cocos nucifera, prospera em regiões tropicais, como os oceanos Pacífico, Índico e Caribe, e é conhecida por sua madeira durável. Embora a palmeira de coco não seja nativa das áreas geralmente ligadas à história bíblica, as antigas rotas comerciais podem ter levado o conhecimento dela ou de sua madeira a essas regiões. A madeira de gofer e teorias alternativas. Suas propriedades resistentes à água fazem da palmeira de coco uma candidata forte para a construção de navios, o que se alinha perfeitamente com a necessidade de uma arca forte e a prova d'água que pudesse sobreviver a um dilúvio massivo. Embora a palmeira de coco não seja nativa das áreas mencionadas na história bíblica, rotas comerciais antigas poderiam ter trazido o conhecimento dela ou de sua madeira para essas regiões.
Os antigos mesopotâmios e egípcios tinham redes comerciais de grande alcance, que poderiam ter incluído madeiras raras. O termo gopher poderia ser uma tradução equivocada ou confusa, possivelmente soando como uma palavra completamente diferente. Alguns acreditam que gopher poderia ter sido um termo geral para madeiras finas ou exóticas, o que poderia incluir a palmeira de coco. No entanto, os céticos argumentam contra a teoria da palmeira de coco por algumas razões, principalmente pela improbabilidade geográfica. As palmeiras de coco não cresciam no antigo Oriente Próximo, portanto, é improvável que Noé tenha usado essa madeira. Candidatos mais prováveis para a madeira de gopher, como o cipreste ou o cedro, eram comuns nas regiões mencionadas na Bíblia e foram amplamente utilizados na construção naval e civil. Então seria a ideia da palmeira de coco um mito ou um erro? Embora seja uma teoria intrigante na busca pela madeira de gopher, é mais provável que seja um mal-entendido do que um fato. O mistério da madeira de gopher continua a despertar curiosidade e debates, destacando as muitas interpretações e teorias sobre textos antigos. Assim como acontece com outras histórias históricas e religiosas, a mistura de mito, fato e suposições acadêmicas mantém a história da Arca de Noé fascinante até hoje. A busca para entender a construção da arca reflete nossa curiosidade contínua sobre o passado e as histórias que moldam nossas culturas. Uma teoria única. David Allen Deal, um autor, tem uma teoria única sobre onde a Arca de Noé pode ter repousado, e é bem diferente da crença usual de que ela desembarcou no Monte Ararat. Segundo Deal, a arca não acabou em Ararat, mas sim em uma montanha chamada Machu ou Mecha, que fica a cerca de 27 quilômetros ao sul de Ararat. Deal sugere que a arca se estabeleceu pela primeira vez nesta montanha a uma altitude elevada de aproximadamente 2.200 metros. Ele acredita que Noé e sua família usaram partes da arca para construir uma nova cidade chamada Mecha Nauam Ben Ali. Com o tempo, terremotos e chuvas intensas causaram o deslizamento da arca pela montanha, deixando rastros de sua passagem. A teoria de Deal é bastante detalhada. Ele propõe que os sobreviventes do dilúvio usaram os restos da arca para construir suas novas casas. A madeira da arca foi reaproveitada para a construção e o betume foi usado para impermeabilizar os telhados. Os nomes dos locais próximos, como Mia, que significa tirado da água, e Nauam, que alguns acreditam significar Sião de Noé, parecem refletir partes da história. Curiosamente, a montanha apresenta dois picos que se assemelham a um muro, referido como o Muro do Céu, em textos antigos, como o Épico de Gilgamesh. Deal acredita que este pode ser o local onde a arca inicialmente repousou. A exploração de Deal na área em 1996 e 1997 forneceu algum suporte para sua teoria. Ele descobriu sítios antigos no Muro do Céu, na alta elevação onde acredita que a arca descansou pela primeira vez. Os nomes e características ao redor da montanha Machu parecem se encaixar em sua teoria. Além disso, Deal examinou imagens antigas e estátuas representando figuras da história de Gênesis, concentrando-se especialmente em Naamá, que está conectada à montanha onde a arca supostamente teria pousado. Ele acredita que essas obras de arte antigas ligam as histórias antigas ao relato bíblico da arca. A ideia de Deal sobre onde a Arca de Noé pode ter acabado é fascinante, repleta de detalhes e razões sólidas. No entanto, é apenas uma das muitas teorias por aí. Apesar das evidências convincentes e do pensamento lógico que Deal apresenta, os cientistas permanecem incertos. Eles enfatizam a necessidade de estudos mais profundos e exames mais detalhados antes de tirarem conclusões. Um símbolo de salvação. Um detalhe fascinante sobre a arca é que ela tinha apenas uma única porta. De acordo com as instruções que Noé recebeu, Deus lhe disse para colocar a porta na lateral da arca. Essa porta única era o único caminho para escapar do julgamento de Deus. Pela fé, Noé e sua família entraram por essa porta, e uma vez que estavam todos dentro, o Senhor a fechou. Quando o momento do julgamento chegou, apenas aqueles que haviam passado por essa porta foram salvos. Ninguém mais poderia entrar. Noé e sua família tiveram que seguir as ordens de Deus para construir a arca e depois entrar nela para sua segurança. Foi ideia de Deus construir a arca como um meio de salvar a família de Noé do julgamento iminente.
Após Noé e sua família entrarem na arca, ela permaneceu aberta por muitos dias. Qualquer pessoa que quisesse poderia ter entrado, se assim escolhesse. O caminho para a segurança estava aberto até o último momento. Então, Deus fechou a porta e a chuva começou a cair. Deus sempre oferece uma chance de salvação até o fim. Se as pessoas ignoram os avisos e sinais, como aqueles que escolheram não entrar na arca, enfrentam o desastre. Noé alertou as pessoas por quase 70 anos enquanto construía a arca, avisando-lhes que um dilúvio estava chegando. Da mesma forma, Jesus alertou o povo de Jerusalém de que sua cidade seria destruída. A maioria das pessoas ignorou seus avisos e zombou dele. Quando os romanos cercaram a cidade, eles recuaram por um motivo desconhecido, dando às pessoas uma chance de escapar. Aqueles que ouviram Jesus foram salvos. Mas quando os romanos retornaram no ano 70 depois de Cristo, era tarde demais para a maioria. Eles morreram durante o cerco ou foram mortos depois, com apenas alguns sobrevivendo e sendo capturados. Assim como nos tempos de Noé, no tempo de Jesus, Deus decide quando a chance de salvação termina. Uma vez que a porta da arca foi fechada por Deus, ninguém mais pôde abri-la. Os avisos dos tempos finais estão sendo dados agora. Mas, assim como antes, apenas poucos estão prestando atenção e encontrando segurança. A maioria das pessoas ignorará o aviso e sofrerá quando as dificuldades caírem sobre a terra. A arca simboliza a salvação através de Jesus Cristo, a verdadeira arca de salvação. A arca como símbolo de salvação através de Cristo. A Bíblia explica que todos nós estamos espiritualmente mortos devido aos nossos erros e pecados. Não importa o quanto tentemos, não conseguimos escapar das consequências de estarmos separados de Deus para sempre. Mas há uma boa notícia. A Bíblia nos diz que, se confessarmos Jesus como Senhor com nossas bocas e realmente acreditarmos em nossos corações que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Essa salvação vem pela graça de Deus e pela fé, e é um presente que não podemos ganhar por nós mesmos. Não podemos nos salvar do pecado. Somente Deus pode nos salvar. Nossa tarefa é entrar por meio de Jesus, e Deus cuidará do resto. Jesus comparou o futuro com o tempo de Noé. O que estava acontecendo naquela época? Havia rebelião generalizada, caos e maldade constante nos corações das pessoas. Deus viu o quanto a humanidade havia se corrompido e se arrependeu de tê-los criado. Ele decidiu destruir toda a vida na terra, humanos, animais e pássaros, porque estava profundamente perturbado. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Nos nossos tempos conturbados, também temos a graça de Deus. Noé precisava ser salvo, então Deus lhe disse para construir uma arca. Esta arca simboliza Jesus Cristo, nosso Salvador. Gênesis capítulo 6, versículo 14 diz: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. A madeira de gofer, ou cipreste, é resistente à podridão, e o betume, ou piche, sela a arca. Curiosamente, o termo para betume aqui também significa expiação em outras partes da Bíblia. As águas do dilúvio representavam o julgamento de Deus, mas elas não podiam penetrar na arca. Da mesma forma, Cristo é nossa expiação pelo pecado, e por meio dele, nenhum julgamento pode nos atingir. Notavelmente, a arca não tinha proa ou popa, e sua forma é frequentemente descrita como semelhante a um caixão, simbolizando proteção e salvação. Deus instruiu Noé a fazer uma janela para a arca e terminá-la a um côvado do topo, e a colocar a porta na lateral. Essa porta foi selada por Deus e não poderia ser aberta por ninguém. Noé, no entanto, podia abrir a janela para olhar para cima. Este foi o modo de Deus dizer a ele para se concentrar no céu. Somos selados em Cristo pelo Espírito Santo e olhamos para o céu através de Jesus. Deus também instruiu Noé a reunir todos os alimentos que seriam consumidos e armazená-los para ele e para os animais. Deus providenciou para todas as necessidades deles. Quando chegamos a Jesus, encontramos abrigo e sustento. Jesus salva e satisfaz. O legado da Arca de Noé. A história de Noé e o dilúvio carrega um profundo significado religioso. Depois de sobreviver ao dilúvio, Noé mostrou sua gratidão a Deus construindo um altar e oferecendo sacrifícios queimados. Em resposta, Deus fez uma promessa de nunca mais amaldiçoar a terra por causa das ações humanas. Deus também deu novas regras a Noé. As pessoas agora poderiam comer carne,
e qualquer pessoa que matasse outra seria julgada por seus semelhantes. Esta história da Arca de Noé é mais do que apenas um conto. É um poderoso lembrete da misericórdia de Deus, da força da fé e da esperança de um novo começo. A Arca de Noé não é apenas espiritualmente importante, mas também possui grande significado histórico e moral. A construção da arca e o próprio dilúvio simbolizam um acordo especial entre Deus e a humanidade. Após as águas do dilúvio recuarem, Deus fez uma aliança com Noé, marcada por um arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra da mesma forma. Essa história destaca os temas de misericórdia divina, perdão e a chance de um recomeço. A arca também representa a preservação e a santidade da vida. Ao pedir a Noé que trouxesse pares de cada espécie de animal para dentro da arca, Deus destacou a importância de todas as criaturas vivas em sua unidade. A arca foi um santuário não apenas para Noé e sua família, mas para toda a criação de Deus. Você já se perguntou o que realmente aconteceu com a arca após o dilúvio? Ao longo dos anos, muitas pessoas especularam sobre seu destino. A Bíblia nos diz que a arca repousou nas montanhas de Ararat, mas não explica o que aconteceu depois. Muitas teorias e explorações foram feitas para descobrir o que aconteceu com a Arca de Noé após o dilúvio e qual seria seu estado atual. Alguns religiosos acreditam que, em sua infinita sabedoria, Deus pode ter escolhido esconder a arca ou deixá-la se decompor para evitar que ela se tornasse um objeto de adoração. O foco, argumentam, deveria ser o significado espiritual da arca e não sua preservação física. Outros sugerem que, se a arca fosse feita de madeira, ela teria se deteriorado naturalmente com o tempo. A exposição ao clima severo, aos elementos e à passagem dos séculos poderia ter levado à sua decomposição, deixando para trás poucos ou nenhum vestígio visível. Curiosamente, embora descobertas recentes tenham localizado a arca na Turquia, o Instituto de Exploração e Pesquisa Arqueológica Bíblica acredita que a arca pode ter se estabelecido nas montanhas Elburz, que se estendem do Irã ao Afeganistão. Durante uma expedição, a equipe encontrou uma formação rochosa peculiar a cerca de 4.200 metros acima do nível do mar, que parecia ser um leito marinho fossilizado. Eles também encontraram evidências de vida marinha ao redor, indicando que a área pode ter sido coberta pelo oceano. Descobertas recentes e a história do dilúvio. Agora é hora de analisarmos a descoberta do dia, sugerida por nossos inscritos. No alto do Monte Ararat, uma equipe de exploradores se deparou com uma descoberta que abalaria os alicerces dos estudos históricos e religiosos. Em sua busca pela Arca de Noé, eles foram levados a uma caverna remota, envolta em lendas e guardada por terrenos traiçoeiros. Enquanto limpavam meticulosamente séculos de sedimentos, a equipe desenterrou uma estrutura de madeira que parecia boa demais para ser verdade. A arca, há muito tempo considerada um mero mito, foi revelada em detalhes impressionantes. Dentro dela, encontraram pergaminhos antigos cobertos com símbolos enigmáticos, revelando informações sobre a vida daqueles que uma vez habitaram o navio. Igualmente impressionantes foram os artefatos encontrados: amuletos de ouro, objetos cerimoniais e esculturas de madeira intricadamente esculpidas, todos com marcas enigmáticas. Mas a descoberta mais emocionante foi um compartimento selado dentro da arca. Quando aberto, revelou uma coleção de itens meticulosamente preservados, incluindo uma figura de madeira lindamente esculpida que parecia representar um leão e um conjunto de ferramentas antigas. Esses objetos pareciam ecoar temas de proteção divina e sobrevivência. A descoberta foi tão profunda que gerou especulações imediatas. Poderia ser que Jesus nos tenha alertado sobre a importância desses artefatos? O fundamento histórico da Arca de Noé. Antropólogos catalogaram mais de 250 histórias de dilúvio de várias culturas ao redor do mundo, muitas das quais compartilham semelhanças notáveis com a história da Arca de Noé no livro de Gênesis. Em seu livro The Good Book of Human Nature, os antropólogos sociais Karel Schick e Kim Michele observam: conhecemos mais de 250 histórias de dilúvios de todo o mundo. As antigas civilizações frequentemente floresciam ao longo de grandes rios, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Ganges, o Rio Amarelo e o Yangtze. Esses rios eram propensos a inundações, tornando as cidades ao longo de suas margens especialmente vulneráveis.
Para aqueles que construíram suas cidades em torno de rios, lagos e mares, o perigo de inundações massivas sempre esteve presente. Além de fome e doenças, as inundações estavam entre os desastres mais comuns enfrentados pelas sociedades antigas. Esse temor generalizado dá credibilidade à possibilidade de que a Arca de Noé e o grande dilúvio descrito em vários textos realmente tenham acontecido. Outras evidências intrigantes. Além das histórias de dilúvios, há muitas razões convincentes para acreditar que a Arca de Noé e o grande dilúvio descritos na Bíblia possam ter acontecido. Uma evidência intrigante é a lista de reis sumérios. Quando arqueólogos desenterraram as ruínas da antiga Suméria, encontraram uma lista registrando os nomes de todos os reis desde o início dos tempos. Essa lista revela que os reis que governaram antes de um grande dilúvio tinham vidas extraordinariamente longas, muitas vezes de centenas de anos, enquanto os que governaram depois tinham durações de vida mais parecidas com as dos tempos modernos. Isso sugere que um evento significativo pode ter alterado drasticamente a longevidade humana. Outro achado importante são os manuscritos do Mar Morto, descobertos na década de 1940. Esses textos antigos fornecem detalhes vívidos sobre a Arca de Noé e o dilúvio, incluindo descrições de como a arca foi navegada. Além disso, pesquisadores descobriram restos de inúmeras cidades submersas ao redor do mundo. Muitas dessas cidades datam da época do Grande Dilúvio, coincidindo com a linha do tempo de sua submersão. As formações naturais chamadas chevrons, deixadas por movimentos passados da água, também são indicadores cruciais de antigos dilúvios. Muitos chevrons foram encontrados em áreas montanhosas, como em Madagascar, sugerindo eventos de inundação massiva no passado. Após anos de ceticismo, pesquisadores convencionais estão começando a aceitar a possibilidade de um grande dilúvio e da Arca de Noé, devido às crescentes evidências que apoiam essas antigas histórias. Essa aceitação dá credibilidade à ideia de que a história do dilúvio pode, de fato, ter raízes em eventos históricos. Algumas pessoas acreditam que a Arca de Noé foi construída de madeira, então é provável que a decomposição natural tenha causado a deterioração de quaisquer restos de madeira, tornando difícil encontrar pedaços intactos da arca. Isso adiciona uma camada de ceticismo sobre a possibilidade de encontrar vestígios físicos da embarcação. O biólogo Todd Wood apresenta um ponto interessante sobre o que pode ter acontecido com a arca após o dilúvio. Ele sugere que, sendo feita de madeira valiosa, a arca pode ter sido desmontada e usada como material de construção. Após um dilúvio tão massivo, as árvores seriam escassas, então a madeira da arca seria muito procurada para construções. Wood argumenta que é prático supor que a arca foi desmantelada e reutilizada, o que tornaria quase impossível encontrá-la hoje. A busca continua. Mesmo assim, a busca por evidências da Arca de Noé continua a excitar pesquisadores e entusiastas. Exploradores continuam a procurar por objetos em forma de barco nas altas montanhas da Turquia e do Irã. Se um barco antigo fosse encontrado em uma montanha, isso despertaria grande interesse científico e se conectaria com histórias históricas e religiosas. Tal descoberta poderia oferecer novos insights sobre civilizações antigas e seus encontros com desastres. Embora a ausência de evidências claras de um dilúvio global ou da arca em si não prove que eles não existiram, isso destaca a complexidade das histórias antigas. Até que encontremos provas concretas, a Arca de Noé continuará sendo uma história poderosa e cativante para estudiosos, arqueólogos e mentes curiosas ao redor do mundo. Sejam ou não encontradas evidências físicas, isso não muda nossa fé em Deus ou suas promessas de julgamento e salvação. Um projeto ambicioso. Em um projeto único e ambicioso no Kentucky, um homem chamado Ken Ham, que lidera o grupo Answers in Genesis, está à frente da criação de um parque temático verdadeiramente extraordinário. Este não é um parque qualquer. Ele foi construído em torno de uma réplica gigantesca da Arca de Noé, chamada The Ark Encounter. Abrangendo impressionantes 1.295 hectares, é até maior do que a Disneylândia. Anualmente, cerca de 1,5 milhão de visitantes vêm a este lugar especial no norte do Kentucky. A arca em si é uma maravilha da construção moderna. Foi projetada para corresponder às dimensões descritas na Bíblia. 155 metros de comprimento, 26 metros de largura e 15 metros de altura.
mas o parque oferece muito mais do que apenas a arca. No interior, há 3 andares repletos de exposições detalhadas que transportam os visitantes de volta ao tempo de Noé. Essas exibições recriam como o mundo pode ter sido antes do dilúvio, como Noé e sua família poderiam ter vivido dentro da arca e o que aconteceu após o dilúvio. O objetivo é dar vida à história da Arca de Noé de uma maneira que os visitantes possam ver, ouvir e explorar, em vez de apenas ler sobre ela. Ken Ham tem grandes planos para expandir ainda mais o Ark Encounter. Ele imagina adicionar uma réplica da Torre de Babel e um modelo da antiga Jerusalém, como poderia ter sido na época de Jesus. A atração da Torre de Babel será particularmente emocionante, com um passeio semelhante à mansão mal-assombrada da Disney, onde os visitantes se sentam em veículos e são levados através de várias cenas. O Ark Encounter está em constante evolução, com novas atrações sendo adicionadas regularmente. Os visitantes podem desfrutar de um zoológico interno, exibições festivas de luzes de Natal e uma área de observação de aves. Nos bastidores, o parque está envolvido em práticas inovadoras, como hidroponia, que é o cultivo de plantas sem solo e acomodação para funcionários sazonais. Desafios e controvérsias. Construir o Ark Encounter não foi sem desafios. Houve obstáculos financeiros, inúmeros debates e um extenso planejamento. Foi necessário um grande investimento envolvendo a venda de títulos especiais e o governo local apoiou o projeto com incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura para acomodar o aumento de visitantes. Enquanto isso, uma nova descoberta perto do Monte Ararat está prestes a desafiar antigas crenças. Será que as buscas e descobertas contínuas nos aproximam de encontrar a Arca de Noé? Ou será que sua localização está destinada a permanecer um mistério? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e deixe seu like se tiver gostado. Cuidem-se, pessoal!